O meu sonho se tornou um pesadelo, porque aquilo que eu sempre mais desejei, eu acabei perdendo no acidente de carro, onde somente eu sobrevivi. Olá, seja bem-vindo ao podcast Eu Sou um Milagre. Meu nome é Emerson Neri e hoje uma história de superação que eu tenho certeza que vai mexer com você. Então, desde já eu te peço, deixe esse like no vídeo, deixe seu like no vídeo, escreve aqui no comentário de qual cidade você está falando, você está ouvindo, assistindo a gente, para que a gente faça uma interação um pouquinho maior com vocês. E hoje eu tenho essa missão de apresentar para vocês a história do Jair. Seja bem-vindo ao podcast Eu Sou Milagre, Jair. Obrigado. Você tá bem, Jair? Estou bem. A produção passou lá, pegou você hoje, Jair, na sua casa? Como é que foi? Atendimento de primeira. Atendimento de primeira. Jair, a gente está aqui hoje no podcast Eu Sou um Milagre. Você se identifica com essa frase? Com certeza eu posso dizer que eu sou um milagre, eu vivo um milagre. Amém, Jair. Jair, eu queria que você contasse como era a sua família até 2011. Até 2011, minha família, na verdade, era um sonho que eu vivia. Porque desde a minha adolescência, o meu sonho foi viver em família. Ter uma família na qual eu não tive o prazer de viver. Porque minha mãe, enfim, era separada do meu pai. Então, o meu sonho sempre da adolescência foi esse. Eu falei, vou casar, vou constituir família, aquilo que... Vou ser o pai que meu pai não foi, vou ter a família que eu sempre desejei. E eu vivi, né? Eu vivi esse sonho até 2011. Né? Eu fui casado, na verdade, a minha esposa, a gente, né, na caminhada cristã, foi luta. Porque o ministério ao qual eu estava, né, a gente como crente não é chegar e namorar. Tem aquela coisa de orar, Isso. né? Nós oramos, não foi um mês, não foi um ano, foram 7 anos para namorar. Sério, amigo? Caramba! Meu Deus! Então, ou seja, o pessoal hoje não tem mais essa paciência toda, hoje em dia não, né? Aí mudava de pastor, agora o pastor vai foram 7 anos orando, né? Até que depois de 7 anos, eu lembro da história de Jacó. Aí depois de 7 anos, ele foi liberado do casamento, nós nos casamos. Em que ano que você casou? Foi em 2000 não vou saber, não vou lembrar da matemática. Mas eu fiquei 9 anos casado, até 2011. Então foi 2002. 2002. É, isso. Até 2011, é isso mesmo. Uhum. E em 2011, nós estávamos, eu como pastor, né, fazia a obra de Deus como pastor, eu e minha esposa. Você já estava dirigindo uma igreja lá? Sim, sim. Que bênção. E na minha folga, na quarta-feira, no dia 5 de outubro, eu havia me programado um dia anterior, né, na terça-feira. Eu falei, hoje é o dia, amanhã é nossa folga, eu vou para casa, vamos passear. Aí tava eu, minha esposa, meu filho, que tinha 6 anos, né, até Sorocaba. Nós íamos visitar um parente meu, um tio meu, e no meio do caminho aconteceu o que eu narrei, né? O meu sonho se tornou um pesadelo, porque aquilo que eu sempre mais desejei, eu acabei perdendo no acidente de carro, onde somente eu sobrevivi. O que aconteceu foi que no meio do caminho, no meio da estrada, em Angatuba, eu tinha pouco tempo de habilitação, e por causa disso um camarada me fechou, ele me fechou na estrada que tinha só vai de ver. mão dupla, né? Isso, e eu me perdi, o camarada me fechou para mim não bater nele, eu fui pro outro lado da pista. E nisso bati de frente com um caminhão. Meu Deus! E o camarada causador do acidente foi-se embora, né? Sumiu. Eu só fui acordar depois com os bombeiros, né, me socorrendo. A minha esposa do meu lado eu tentei, ele falou, não mexe nela. E o meu filho, eu não sabia, mas tinha sido arremessado para fora, uns 4 metros para fora do carro. Meu Deus, Jair. E eu fiquei sem teto, sem chão. Para mim, igual eu falei, o meu sonho, o que eu mais sonhei, o que eu mais sempre desejei,
tinha perdido naquele 5 de outubro de 2011. Já aí, que coisa, cara. Eu imagino, você. Porque na religiosidade, as pessoas se prendem a você tá blindado, né? Como se você fosse um super crente e nada vai acontecer com você porque você tá no caminho do Senhor. E como foi para você viver esse conflito? Em relação a Deus, como foi o seu relacionamento? Ele ficou abalado ou você entendeu? Como que foi na época? Uma semana antes do acidente, a gente, como pastor, fazia obra. A gente procura tinha culto de segunda a segunda. A minha folga era na quarta-feira, mas eu fazia culto todos os dias. E nessa semana que antecedeu o acidente, domingo eu preguei uma mensagem, na segunda-feira uma mensagem. E a semana toda, eu comecei pregando sobre Jó. Aí eu falava, hoje eu vou pregar uma outra mensagem. Mas chegava no dia, pessoal, nós falamos ontem de Jó, mas hoje de novo eu vou falar. A cada dia eu falava um pouquinho, aí eu falei, estranho, por que a semana toda tô falando de Jó? Mas, né, como pregador, a gente procura para não ficar aquela coisa, mas já falei isso ontem, hoje tem que ser uma outra mensagem. Mas a semana toda era a mensagem falando sobre a vida de Jó, né, sobre o que aconteceu com Jó. Eu falei, estranho. E de repente, nesse dia, né, do acidente, eu entendo que foi uma preparação, porque o pregador, hoje em dia, pregar qualquer um prega, né? Mas nós temos que viver aquilo que nós pregamos. E eu não vou mentir, não. Mediante o que aconteceu, meu primeiro pensamento, eu falei, minha vida acabou. Minha vida acabou. E eu ouvi aquelas vozes malignas, ó, você não tem mais, não. Cadê o Deus que você serve? Você não é pastor? Você não é cristão? Você não é crente? Cadê o Deus que você serve? Ah, melhor você se matar. Eu me lembro que depois, né, tudo ocorrido, eu voltei para casa da minha mãe, mas cabisbaixo, né, não tinha mais lágrimas de tanto que eu havia chorado. Quando ia pegar trem, quando ia pegar ônibus, vinha aquela mensagem, ó, se joga debaixo do ônibus, se joga debaixo do trem, aquela voz maligna, mas aí vinha aquela mensagem, lembra que você pregou isso? Lembra que você pregou a respeito disso? Eu me lembro que o meu irmão, não tenho dúvida, que ele me ama, que ele me estima. Ele perguntou para mim: vem cá, olha, você é pastor. Se é comigo, eu faço tanta coisa errada, eu já fiz tanta coisa errada e faço tanta coisa errada. Se isso acontecesse comigo, eu ia falar que é Deus me castigando. Mas e você? Você, né, serve a Deus há tanto tempo, você é cristão, e aí? Você vai continuar ainda amando esse Deus? Eu me lembro que eu me lembrei da mensagem quando a esposa de Jó, Uhum. né? Abandona esse Deus e morre, né? Eu chorando falei para ele, olha, realmente antes do acidente, eu falei para ele, antes do acidente, eu amava a Deus. Eu amava a Deus. Mas agora eu amo ainda muito mais. Eu não sei se algum dia eu vou voltar a sorrir, eu não sei se algum dia, mas eu tô chorando, tô sem teto, tô sem chão, mas eu amo Deus ainda mais. Aí meu irmão falou: "Ah, é, tá, que bom". E eu me lembro que tudo que eu muitas e muitas pessoas, não foi só meu irmão, muitas pessoas, colegas de trabalho, vamos assim dizer, pastores, bispos que eu tinha convivência, falaram: "Cara, eu no seu lugar não aguentava não. Eu no seu lugar, eu pedia pro apóstolo, dispensa, eu não ia aceitar". Então, para pessoas que eram para me levantar, eu entendo que até não intencionalmente, né, mas acabaram, se eu não tivesse feito a escolha certa, porque nossa vida é feita de escolha. Eu podia ouvir aquela voz e ter, puxa vida, não é que ele tem razão? Mas não, eu ouvi muitas palavras que me colocavam mais para baixo, mas eu vinha aquela mensagem: "Você lembra que você pregou isso? Você lembra? Essa semana passada que você falou a respeito disso?". Como realmente, na própria mensagem, quando eu preguei a respeito de Jó, eu dei o exemplo da minha mãe, porque a minha mãe, ela perdeu o meu irmão, né, na época, ela tinha 6 filhos. O meu irmão morreu, ficou 5, né, nós restantes ficou 5. E eu lembro que na ministração da reunião, eu usei o exemplo da minha mãe, falei: "A minha mãe
perdeu um filho e se esqueceu que tinha mais os outros. Não é que se esqueceu, a emoção, aquela coisa toda. E eu me lembro, aquela coisa. Lembra que você falou a respeito da sua mãe? E tudo aquilo veio na minha mente e coube a mim fazer a escolha. E agora? O que eu faço? O que eu acredito? Eu entendia que era a voz do maligno, né? E a voz de Deus. A nossa vida é feita de escolhas. Tem até pessoas que usam argumento, mas eu tô assim, é porque o meu pai, é porque minha mãe. Não, nossa vida é feita de escolhas. Eu fumo, eu bebo, eu uso droga porque meu pai fazia isso. Não, é as nossas escolhas. O meu pai, como eu narrei, a minha mãe não conseguiu manter um casamento com ele por causa das drogas. Meu pai era viciado e por causa do vício em si, ele acabava agredindo ela, não apenas verbalmente falando, mas fisicamente. Ele vivia uma vida de desonra. E tem pessoas que dizem, poderia usar desculpa, quer saber de uma coisa? Eu vou usar droga, meu pai, minha vida... Mas não, eu optei, o meu pai fazia isso, meu pai foi um exemplo para mim, mas um exemplo daquilo que não se deve ser, deve ser feito. Porque eu sou assim porque eu puxei meu pai, não. Eu vi aquilo que não prestava, eu falei, olha, eu não quero isso para mim, não. Jair, o que você está falando é muito importante, principalmente nessa parte aí dos conflitos, né, da onde você começou a ser confrontado ali pelas pessoas e que, de certa forma, até achava estranho, né, o que estava acontecendo, de você permanecer vivo, firme, né, a palavra. Mas o sistema religioso, ele vai te formando, ele vai te forjando a ser um super crente, né? Então a gente lê lá, tudo posso naquele que me fortalece, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, mas o próprio Jesus disse que no mundo a gente teria aflições, né? Certo. Então quando a gente realmente para entender, a gente tem que entender o contexto do Senhor é meu pastor e nada me faltará, o contexto do tudo posso daquele que me fortalece, né? Porque Jesus não prometeu vida fácil pra gente, não. Claro. É lógico que algumas pessoas hoje estão passando aí por algum desafio que são infinitamente menores do que perder num piscar de olhos ali a esposa e o filho, né? Mas, assim, é uma coisa que realmente foi um fardo muito grande. Mas Deus já tinha te preparado antes, como você mesmo colocou, né? Sim. Então, acho que já fica essa mensagem, né? Que nós, como cristãos, a gente está sujeito a passar por alguma prova, mas o Senhor, ele já nos garante a vitória e já nos prepara também de uma certa forma. Isso que é importante a gente ter comunhão com Deus para poder ter discernimento, né? Tem pessoas que ouvem, Deus falou. Tem muitas pessoas, até como você falou, da religiosidade. Tem pessoas, olha, Deus mandou falar, Deus me mostrou. Mas a pessoa que está em comunhão com Deus, ela vai ter discernimento. Se aquilo é balela, se aquilo é palavra, ou se aquilo realmente... Quando a coisa é realmente de Deus, a gente é uma coisa que não tem explicação. Mas a gente sabe, não, isso aqui é de Deus. E foi o que eu fiz. Mediante a tantas sugestões que eu entendo maligna. Né, me sugeriram eu que no seu lugar eu deixava de ser pastor. Eu, do seu lugar, eu me desligava da igreja. Eu, do seu lugar, até em relação ao causador do acidente, que até hoje eu não sei quem foi. Você devia ir atrás, você devia ver. Olha, puxa nas câmeras, você vai conseguir ver quem foi que fez isso. E eu falei, já perdi, que não vai adiantar nada. Não vai te restituir, mas né? se fosse eu ia ver, eu ia não sei aonde, isso não vai me restituir a vida deles. Então eu vou... mas quem né, eu poderia estar hoje reclamando, murmurando, não, porque a pessoa... Mas não, fez a escolha, não, Deus vai... como eu falei pro meu irmão, eu não sei se algum dia eu vou voltar a sorrir, mas eu continuo amando a Deus. Jair, como que foram os próximos, os dias seguintes ali? A questão da rotina, dava horário do filho ir pra escola, ou de você chegar do trabalho, encontrar a esposa, como é que era, cara, chegar em casa a rotina mudou completamente, porque, na verdade, quando eu completei 17 anos, eu saí de casa. Eu fui fazer a obra, minha mãe ficou voltada, minha mãe não ia na igreja, eu já comecei a fazer a obra. Então, eu estava voltando para casa da minha mãe, que eu estava muito tempo fora. Estava muito tempo fora fazendo a obra, então é algo que já não era comum. Não tava... Mas eu voltei para casa da minha mãe e continuei na igreja. A igreja, né, a qual eu estava tomando conta, logicamente, foi outro pastor para o meu lugar. Eu fui levado para a sede
né? Fiquei na sede. Dentro de mim veio aquela, mas tá vendo? Olha, ó, você perdeu sua esposa, você perdeu seu filho, você perdeu seu carro, ainda, olha, ainda te colocam aqui nessa sede. Você, olha, nem igreja tem mais. Então, vozes que puxa vida, e o que me edificou realmente foi ouvir a palavra de Deus. Eu me lembro que eu nunca, né, mesmo não estando tomando conta, ministrando, eu falei, eu tenho que me alimentar. Ou eu ouço a voz dessas pessoas que, entre aspas, né, são conhecedores, mas essas vozes estão. Eu me lembro que na nossa sede no Brás, na época, ainda hoje, ficava bem próximo a Conde Sarzedas. Conhece Conde Sarzedas, Conheço né? ali, perto da Praça da Sé ali. Isso. E eu, né, eu aonde eu me sentia, eu tava sem teto, sem chão, tava perdido. E eu tinha liberdade de poder sair, porque, não, se quiser ir pra casa da sua mãe, você vai. E eu me lembro que eu escrevi uma coisa, eu vou pra Conde de Sarzedas, eu vou procurar uma mensagem, eu vou procurar um DVD. Encontrei uma mensagem do pastor Marcos Feliciano, comprei alguns DVD, mas o que me marcou foi o DVD dele, que ele falava a respeito, não sei se você deve ter assistido, que ele fala a respeito de quando Davi perdeu o filho com a Ah, sim, Betseba. que ele entrou num processo de depressão, né? Foi. Então eu lembro que eu peguei aquele DVDzinho, colocava, tinha um DVD portátil, ficava lá no meu quartinho lá, outros pastores também que estavam na sede, né? E eu ouvi aquilo foi me alimentando, foi, puxa vida, é isso mesmo, aquilo me fortaleceu demais. Eu falei, eu não vou permitir que coisas tão, né, pequenas venham me derrubar. E o engraçado é que nessa passagem que você citou agora, de Davi, ele entra num processo lá em que ele não toma banho, ele não se alimenta, enquanto o filho está doente. Foi. E quando realmente chega a notícia da morte, que ninguém queria dar a notícia para ele, né? Verdade. Ele já pega, se levanta, toma banho, coloca vestes novas e vai tocar a vida, e o pessoal acha estranho, né? Fala assim, meu, mas peraí, seu filho estava doente, você estava em depressão. Agora que ele morreu, que você deveria estar de luto, você vai seguir a vida? Mas eu entendo assim, a gente tem um problema. A partir desse problema que ele já foi solucionado da maneira que você quer ou da maneira que você não quer, você não tem uma outra opção, né? Você tem que seguir. Verdade. E foi exatamente o que você fez. Então essa passagem acabou também, além de Jó, também sendo fundamental na sua vida, né? Foi fundamental. E uma coisa que eu também estava. Eu falei, eu tenho que mudar esse ambiente. Porque todo mundo que encontrava na sede, a sede sabe como que é sede, tem um movimento de pessoas, tinha pessoas que encontravam, a pessoa vinha com aquela, puxa vida, meus pêsames, eu não aguentava mais tanto ouvir minhas lamentações, eles eram tão bons, aquela coisa toda, aquela coisa. E eu me lembro que encontrei uma obreira que eu conheço ela desde há muito tempo. Eu encontrei com ela, ela toda feliz. Olha, você por aqui, que legal. Olha, quanto tempo que a gente não se vê, tá passeando. Aí eu falei, quem me dera. Aí quando eu falei pra ela por que eu tava lá, aí ela ficou igual todo mundo fica. Eu falei, caramba, e agora? Eu tenho que. Falei, mas é o seguinte, ó. Ah, puxa vida. Eu falei pra ela, mas ó, eu vou lá pra. Ela mora em Vargem Grande Paulista. Uhum. E isso eu narrando um pouquinho de como que eu conheci minha esposa. Foi através dessa obreira. irmã. Eu falei pra ela, ó, mas eu vou lá pra sua cidade. Mas por quê? Ela perguntou. Não, é que eu vou me casar com uma loira com uma japonesa de lá. Ela deu risada, eu falei, pelo menos já mudou aquele clima, né? É. Aí ela falou, ó, eu vou te apresentar pra uma neguinha. Eu falei, não, de preto já basta eu. Não. E nisso realmente foi o que aconteceu. Ela me apresentou a minha esposa, mas, enfim, continuando o que a gente estava comentando a Você já deu um respeito. spoiler aí, hein? Que você tá casado hoje. Já vamos lá. Tô casado hoje. É isso aí. E eu falei, não, eu não vou permitir que, de forma alguma, que essas palavras negativas venha entrar dentro do meu coração. Quem faz a escolha, as palavras são apresentadas. Eu que Uhum. faço a escolha se eu aceito ou não.
E É. foi exatamente isso que eu fiz. E, inclusive, o que você está falando aqui, nós gravamos há um tempo atrás com um pastor que também é chamado Caio Fábio, não é aquele mais famoso, né? Mas o pastor Caio Fábio. E ele fala que num dia que ele estava internado, todo mundo que vinha. Que ele estava com uma doença muito grave, assim, um tumor no cérebro, e todo mundo que vinha visitá-lo, as pessoas chegavam com palavras de tipo assim, meu, mas pô, você é tão novo, você nessa situação e tal. E ele falou que chegou a pastora dele e chegou brincando. Oh, meu, você tá aqui, aí já evangelizou quantas pessoas aqui no hospital, tal. E essa alegria dela mesmo nesse momento de tristeza, mudou o ambiente para ele, né? Mudou, ele começou a enxergar a vida de uma outra forma e fica até da maneira que você tá falando, né? Às vezes a pessoa já está presa numa situação de luto. Então a gente, quando vai conversar com a pessoa, não que tem que estar lá numa falsa alegria e ser inconveniente, mas você tem que chegar sendo luz, né, na vida da pessoa, né? Não foi essas pessoas que chegaram com um bom ânimo e não fizeram uma diferença na sua vida? Com certeza. E eu me lembro, na minha mente, as pessoas me falaram, não, mas você é novo, você vai casar de novo. Na minha mente eu falei, não, eu não vou casar nunca mais. Por quê? Porque como eu falei, o meu casamento era muito abençoado. Se tivesse um casamento meia boca, o que viesse ser lucro, né? Mas eu pensei, não, eu acho que, a verdade, eu fiquei esperando a morte chegar. Igual tem uma música do Raul Seixas, né? Eu tava esperando a morte chegar, porque na minha mente eu ainda tava tentando entender que a ficha ainda tava caindo ainda. Falei, não, acho que eu vou morrer amanhã. Passou um dia, não, acho que eu vou morrer amanhã. Aí começou, ó, você tem que se matar, porque senão você vai morrer, não, tá demorando muito pra morrer. Eu tava literalmente esperando a morte chegar. Aí, mas você vai casar de novo. Mas eu falei, não vou casar não, porque eu achava impossível ter um casamento. Eu falei, se eu me casar, essa pessoa vai ser infeliz, porque eu vou compará-la com a minha esposa que eu perdi. E ninguém gosta de ser comparado. Você gosta de ser comparado? Não. Ninguém gosta de ser comparado. Ah, mas então eu pensei, não. Eu pensei, não Ainda sei. mais quando a referência é boa, né? Né? É verdade. Aí, não, se o cara. No meu caso, assim, a minha esposa, se ela tivesse um marido tranqueira e ela fala bem de mim, aí ok, né? Mas se a referência é boa, aí fica mais complicado mesmo. Eu falei, não. Eu pensei, acho que Deus quer que seja igual o Paulo, então. Paulo, né? A gente não vê que ele casou. Não, eu falei, seja o que Deus quiser. Mas no meu coração, quando aconteceu que eu reencontrei essa obreira que trabalhamos junto, e ela falou isso, aquilo despertou em mim. Olha que isso. Será que eu posso me casar de novo? Será que eu falei, não, acho que vai ser não. Acho que não dá, tem. E eu me lembro que ela. Aí, nisso começamos a conversar. Ela vinha toda semana, até para preparar a festa das crianças, né? Foi dia 5 que aconteceu. No dia 12 tinha a festa das crianças. Ela falou: olha, a gente está organizando aqui a festa das crianças. Essa pessoa que eu te falei, ela vai vir para cá, porque você não ia conhecer ela. Eu falei, pensando, será? Eu sei que ela ficou. Teve um dia que ela pegou o telefone. Mas isso no mesmo ano do Foi no acidente? mesmo ano. No mesmo ano. Mesmo ano. Aham. Eu me lembro que ela pegou o telefone aqui, ó. Fala aqui com a sua sogra. Eu falei, ixi, como é que é? Fala com a sua sogra. Que era a mãe dessa pessoa, que é minha esposa hoje, já dei spoiler. Ela falou, ó. Antes, a princípio, ela falou o seguinte: olha, essa pessoa que eu tô falando pra você é uma menina que é de Deus, só que ela sofreu uma grande decepção na igreja. Ela estava noiva, ela, né, foi traída por um homem que supostamente era um homem de Deus, era um pastor. Imagina, depois a gente encontra, a gente vê as histórias, depois você pode até fazer um podcast com vou ela. Vou pedir pra dona Helena entrevistá-la. Que ela estava, né, sem teto, sem chão também. E ela falou que até pensou, né, na época, em sair da igreja, por causa de vergonha. Na mente dela, chegava na igreja, o pessoal tava falando dela. Às vezes nem era, né? Mas a pensação, ela falou, essa pessoa. E eu falei que eu vou te apresentar para ela. Eu falei, ixi, tá bom. Aí passou. A princípio, eu levava tudo como uma brincadeira. Fala com a tua sogra aí. Eu falei, tudo bem, olha, tá falando que eu vou casar com a sua filha. Ah, pastor, é bom que o senhor casa com ela mesmo, mas olha, ela sofreu demais. Só que na minha mente eu levava tudo na brincadeira.
Naquela época ainda não tinha o Zap Zap. Ainda não tinha, tinha Orkut. Só que eu conversava com ela pelo celular. Eu não conhecia, nunca tinha visto o rosto dela, só a voz dela Era só totalmente virtual, né? totalmente virtual. Aí teve um dia que o apóstolo, né, o líder da igreja onde estava, o apóstolo Valdemiro de Santiago, ele marcou uma concentração. E eu fiquei pensando, a vantagem de estar na sede era essa, na situação que eu estava, eu poderia escolher, eu vou para a reunião, eu vou para o culto hoje, eu vou ou não vou. Então, um líder, quando manda, convoca, é convocação, né? Mas eu falei, não, eu vou. Aí eu falei, ó, vou nessa concentração, você vai, vamos nos encontrar então? Vamos. Aí na minha mente, na minha mente, eu fiquei preocupado, porque só ouvi a voz dela. Fiquei pensando, tá certo, mas vai que é uma pessoa que não seja do meu agrado. Aí me preparei tudo, né? Fui pra concentração, achando que passei o melhor perfume, né? Se preparou. Falei, vamos ver, quem sabe, né? E eu me lembro que no fim encontrar com ela no fim, quando acabou a concentração. Eu achei que fosse almoçar, a gente não sei que não tinha concentração. Eu encontrei com ela por telefone. Você está onde? Eu estou aqui. Eu me lembro que eu fiquei assustado, porque quando ela falou, estou aqui, na direção que ela me falou, que eu olhei, eu vi uma pessoa que tinha mais ou menos, acho que uma jovem de uns 90 anos de idade, com o celular na mão também. Falei, tô frito. Falei, tô frito. Mas aí eu falei, tá onde? Qual a direção? Aí eu vi atrás, eu falei, aí quando eu vi ela, aí meu coração aliviou, falei, Aí, a princípio, as pessoas até hoje, elas né, quando aconteceu isso, ela estava com a igreja dela de Vargem Grande, e nós só nos encontramos para ver. Eu falei, vamos tirar uma foto? Falei para ela que está acabando o culto, vou voltar para minha casa, vou voltar para sua igreja. Então, vamos tirar uma foto? Aí uma obreira estava junto com ela, né, nessa caravana. Isso. Tira uma foto da gente, eu peguei do lado assim, te dei uma foto. E essa foto depois você pode até ver no meu Facebook. Tá até hoje lá, que eu chamo de foto polêmica. Por quê? Você vai saber depois mais pra frente. Aí passou-se um tempo. Aí nesse meio tempo eu continuei na sede. Aí ficamos um mês conversando. Um mês conversando pelo telefone. Aí foi um pastor, um bispo, amigo meu, ele estava no Mato Grosso do Sul. Ele perguntou para mim, vem cá, você não quer vir para cá não? Você não quer vir para cá não? Falei, bispo, o que eu mais quero. Na verdade, teve muitos pastores que falaram, você tem que vir trabalhar comigo. Mas eu estava me sentindo abandonado. Falei, perdi esposa, perdi filho, perdi o bem menos importante que foi o carro, e tô aqui jogado, né, pensando, tô aqui abandonado. Sede. Aí eu falei, a melhor coisa que eu faço agora, se eu tivesse pelo menos... A minha intenção, mesmo após o acidente, eu queria estar tomando conta de uma igreja. Mas você está doido, você tem que se recuperar, acostumado a fazer a obra. Aí um bispo me chamou, você não quer vir para cá, para o Mato Grosso do Sul, me ajudar? Eu falei, bispo, com certeza eu vou. E já era uma grande mudança, hein? Sair de São Paulo para ir para o Mato Grosso do Sul, né? Foi. E eu fui ao Mato Grosso do Sul, e nesse meio tempo conversando com ela. Agora já tinha um motivo, a coisa já tinha mudado, porque eu falei, eu nunca mais vou me casar. Mas aí já surgiu a esperança, puxa vida, eu falei para ela, tô indo para Mato Grosso do Sul. Mas eu falei para ela, chegando lá, eu vou conversar com o meu bispo, vou explicar para ele, vou falar que a gente está orando, que a gente está... O que eu imaginei? Como eu falei para você, o primeiro casamento, eu orei 7 anos. Eu imaginei que seria, não, a gente vai orar, vai passar um tempo, depois a gente casa. Tudo bem. Chegando no Mato Grosso do Sul, viajei foi em novembro, outubro, ou seja, no mês seguinte, né? Fiquei um mês, no mês seguinte eu fui para Mato Grosso do Sul, e logo na primeira semana eu falei, bispo, tem que conversar com o senhor. O que é não que... eu fiquei com medo, porque eu falei, puxa vida, a outra mal morreu, esse aqui... Já tá chegando Falei, não, bispo, benção nova. falei, bispo, a gente
tô conversando com uma pessoa, eu queria a autorização do senhor pra gente namorar. Ele olhou com o olho arregalado, eu falei: "Agora eu vou ouvir, agora eu vou fa". Ele olhou pra mim, parou um pouco, pensou: "Vem cá, ela é de Maior?" Eu falei: "Sim". Ela é de Ele olhou pra mim e falou: "Cara, você é melhor do que ninguém sabe o que é família", porque eu vivi muito tempo com esse bispo, né, eu fui músico dele, tocava com Sim. ele, então ele acompanhou minha trajetória. Ele falou: "Você é melhor do que ninguém sabe o que é família. Ela é de Deus?" Eu falei: "Cara, então se quiser casar amanhã", eu falei com ele no domingo. Ele falou: "Ó, se você quiser casar com ela amanhã, segunda-feira, pode casar". Falei: "Hã?" Uhum. "É, tá autorizado". Imagine só, eu não tinha nem começado a namorar com ela. Tava só conversando ainda. Aí eu ligo pra ela: "Ó, eu conversei com o bispo, só que o bispo, ele não autorizou o namoro não". "Não, não, autorizou foi o casamento". Aí o que que eu falei da foto polêmica? Essa foto que o primeiro dia que eu conheci ela, que eu Sim, tirei a sim. foto, Você tirou lá a sede. essa foto não sei como, mas um familiar meu conseguiu e mandou pra minha até então sogra, né. Sim, do primeiro casamento. Isso. Aí ficou aquela coisa: "Ah, ele". Aí eu ouvi tanta coisa, ouvi tanta coisa. Falaram que eu matei a minha esposa, falaram, ainda mais quando falar pra família, né. Não, falar eu ouvi tanta, eu falei: "Quer saber de uma coisa? Eu não vou permitir que isso venha". Eu entendo que Deus está no controle, Deus tá no controle. Aí, resumindo, porque senão a gente fica aqui até amanhã. Resumindo, me casei com ela E foi em morar no Mato Grosso. não, eu Não? estava É. no Mato Grosso do Sul, só vim pra São Paulo pra casar e sim, aí levei ela pra Mato Grosso do Sul. Aí ficamos lá. Resumindo, né, resumindo, só que contar um pouquinho, pode resumir demais, né. É. Na minha mente eu falei: "Eu nunca mais", como eu havia comentado, Ia casar. como é que eu vou o meu medo era esse, porque eu falei: "Não, não é eu vou comparar", mas no primeiro ano de casamento, eu já pude ver a diferença. Aquilo que eu achava impossível, se tornando possível, porque o primeiro ano de casamento eu já vi que estava mais abençoado que o primeiro. E no o comecinho foi muito difícil. Para Uhum. ela, principalmente, penso eu, porque muita da era algo muito recente. Então, muitas vezes, eu não queria, né, magoá-la, deixá-la triste, mas muitas vezes ela me pegava chorando, né, à noite, e ela sabia, ela compreendia o que era, né, porque ela às vezes me lembrava muito Do seu também filho, né? do meu filho. Um pai jamais imagina enterrar um filho, né, é uma ordem que não é natural, né. E eu me lembro que muitas vezes eu ficava. Aí no meu coração ainda falei com ela: "Não, a gente vai ter filho, não se preocupe não, isso vai passar, isso é a dor do luto, né, isso é a Uhum. dor, por Que mais é que". necessário, né? Mas em momento algum eu fiquei comparando ela, não, porque não, Deus, as coisas foram acontecendo naturalmente. Hoje, inegavelmente, posso dizer que eu amo ela. O primeiro ano de casamento, já pude ver diferença, não foi algo, as pessoas até pensam: "Ah, mas você fez isso porque você não pode ficar sozinho, você fez isso". Não, Que eu era por fui uma carência, né? O pessoal muita perguntando. gente fala: "Ah, é porque", não, foi algo que eu não foi algo premeditado, foi algo que aconteceu naturalmente. E, as coisas, eu me lembro que teve um dia 9 de agosto, ela acabou comprando a minha ideia de ser mãe, né, eu de ser pai. Ela: "Não, vamos esperar um pouco". Eu sei que ela acabou comprando a ideia. "Não, não, tá bom, vamos vamos tentar". E eu me lembro que ela naquela aquilo se tornou o sonho dela também, ser mãe. Só que aquela ansiedade, aquela coisa, fez um teste, nada. Sei que eu tinha feito, acho, sei lá, uns 4 testes, "acho que tô grávida, acho que tô grávida", e não. Aí no meu pensamento falava: "Ixi, acho que ela não pode engravidar". Você não falava isso pra ela, né, mas no Sim, meu pensamento: sim. "Ixi, acho que ela não pode engravidar". E teve um dia que seria o dia do aniversário do meu filho, dia 9 de agosto, meu filho, né. Sim. E eu me lembro que ela não sabia, eu não falei isso. E eu já estava fazendo a obra, né, eu estava restituindo, eu estava tomando conta de uma igreja no Mato Grosso do Sul, e eu falei: "Olha, hoje é um dia que eu não vou permitir que venha ser um dia de infelicidade". Eu me lembro, isso me veio à cabeça a ministração que eu tinha feito a semana uma semana antes do acidente, que eu até usei o exemplo
da minha mãe. Que minha mãe, né, no dia do aniversário do meu irmão que faleceu, ela não come, ela não comia, ficava Sim. aquela coisa, para ela o mundo acabava. Eu falei: "Eu não vou permitir que isso venha acontecer comigo". Hoje eu estou muito triste, hoje seria o aniversário do meu filho, mas eu não o que eu fiz? Eu reuni o povo, fiz um propósito: "Pessoal, vou no monte hoje, eu vou orar por você". Acabou o culto da noite, eu fui para o monte e chorei, né, chorei a minha tristeza, e chorei pela dor do povo, chorei, falei: "Eu não vou esquecer da minha dor e vou". E quando eu voltei, né, fomos no monte, um grupo de obreiros, a minha esposa não foi. E eu me lembro quando chego em casa, era um pouquinho antes da meia-noite, ela falou pra ela veio com teste. Falou: "Aqui ó, quê?" E ela não sabia que esse dia Era o dia do. era justamente o aniversário do meu filho. Então, ela estava revelando aqui: "Ó, você vai ser pai". Ou seja, no dia que seria o aniversário do meu filho, e ela não sabia. Você revelou pra mim: Você vai ser pai". Então Meu Deus. eu vi como o próprio Deus falando: "Meu filho, eu escrevo uma nova história. Eu escrevo". Hoje que seria, né, como eu havia comentado, um Um dia de dia de tristeza, tristeza, de mas não é. luto. Todos os dias quando chega esse dia, não é um dia de choro, um dia de choro de alegria. Fala: "Hoje é o dia que Deus confirmou, eu vou te É. dar uma Eu restituição". achei legal o que você falou, que assim, nada vai substituir a sua história, né? A história Sim, que você teve. Mas não acabou. A vida seguiu, né? claro. E você. E aí foi quando nasceu o seu primeiro filho, é um menino ou uma menina? Menino, Nasceu um menino. Como é que é o nome dele? Kenneth, Kennedy. Ó, Kenneth. nome internacional ainda, hein? E aí foi se passando e você hoje você não tem só o Kennedy. Não, hoje tem a Stephanie também. Tem a Stephanie também. Qual que é a idade deles? Ele tem 11 e ela tem 6. Fez 7 agora. Fez 7 Fez anos. 7 anos. Então Deus foi te restituindo, né? Dois Tanto no ministério, é, com um novo casamento, que você até fala assim que você achava que era impossível sim. você, naquele momento de luto, achar que seria capaz de casar novamente, e logo no começo você já entendeu como uma bênção maior, uma bênção diferente, né? E a restituição de tudo que foi roubado, né? E eu me lembro que mesmo lá no Mato Grosso do Sul, eu conversava muito com a minha mãe, com a minha irmã. Minha mãe falava: "Olha, eu tenho uma irmã que ela". Na verdade, eu não sou o mais velho, mas uma minha irmã que me evangelizou, que falou de Jesus, mas tem Sei. uma outra que ela entrou na igreja e se perdeu, se desviou. E eu me lembro que ela falou: "Não, eu tô voltando pra igreja". É aquela coisa, né, se desviava, voltava. Aí minha mãe falou: "Olha, a sua irmã voltou pra igreja". Eu pensei comigo: "Ah, né, voltou, quantas vezes já não voltou e saiu?". Aí falou: "Olha, a sua irmã falou que vai se batizar de novo". Eu falei: "Ah, tá bom". "Ó, a sua irmã falou ela falou que tá treinando pra ser obreira, quer ser obreira". Eu falei: "Ué". "Ó, sua irmã tá de obreira". Eu falei: "Ué, o que tá acontecendo?". Aí eu me lembro que o antigo Orkut, essa minha irmã, que ela deixou um depoimento, você se lembra como que é? Lembro, Ela deixou lembro. um depoimento que, me fez chorar, porque ela escreveu um texto, depois até tá lá no Facebook, depois pode pesquisar, É. ela falando que ela mediante aquilo que eu passei, ela falando: "Olha, você, meu irmão, mediante aquilo que você passou, eu tomei uma decisão. Eu quero servir esse Deus que você serve". Ela falando, eu falei: "Eu quero Amém. servir esse Deus que você serve", aí eu entendi o porquê da transformação. Deixou um texto enorme falando que Uhum. resumidamente, ela falando que ela se voltou para Jesus por causa daquilo que eu tinha vivido. Ela falou: Se meu irmão passou por isso e continua servindo a Deus, eu quero voltar para esse Amém. Que Deus". mensagem linda. E hoje ela está fazendo a obra, Que hoje é uma mensagem mulher de linda, porque Deus. você começou a ver o propósito, né, de tudo que você passou na própria família, né? E Sim, muitas vezes você que está assistindo eh, também não está entendendo porque você está passando por algumas provas, algumas lutas. Eu sei que provavelmente eu não vou mensurar, né, o tamanho da sua dor, mas eu acho que não existe uma dor maior do que você perder um ente querido, né? Como o Jair falou aqui, a ordem natural é que os filhos enterrem o pai, né? E ele teve que passou por essa dor de enterrar o próprio filho, mas Deus foi restituindo através dele nunca abandonar. As pessoas achavam estranho ele passar por tudo isso e não largar os caminhos do Senhor, mas o Jair permaneceu firme e Deus foi restituindo ele de tudo que ele havia perdido.
E eu quero até aproveitar para você, pedir novamente para que você, se não deixou o like naquela hora, deixe o like aqui agora. Escrevam aqui o que mais, nos comentários, o que mais chamou a atenção nesse episódio até agora. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e principalmente apertar ali o sininho para que você receba as notificações. Mais para frente eu vou dar algumas outras instruções do que nós temos aqui no nosso canal, mas eu não quero perder aqui o foco aqui na história do Jair. Jair, hoje você voltou, aí depois de tudo isso que aconteceu, você hoje mora de novo no estado de São Paulo. Voltei para São Paulo. E hoje você frequenta qual igreja? A Renascer. A Renascer, eu gosto muito da Renascer. Você é de qual Renascer? Itapevi. Você é de Itapevi. Itapevi. Eu já tive a honra de um dia ser entrevistado pela Bispa Sônia, acho que você também, né? Sim, e é uma das coisas que conectaram a gente. Então a Renascer é uma igreja que está no meu coração desde muito tempo, lá da minha adolescência. Eu frequentava a Lins das segundas-feiras e também na Vila Matilde, nas sextas-feiras, eram os cultos mais evangelísticos, né? E hoje, como que tá, além dessa parte da sua família, como que foi restituído o seu ministério? O que você está fazendo lá na Renascer? Hoje eu sou levita, sou músico, estou me preparando, na verdade, né, como pastor, não tem essa, eu vou voltar a ser pastor. Não, eu sou pastor, eu estou como pastor, mas a gente está se preparando, porque existe um processo. E eu entendo que tudo que nós plantamos, nós colhemos. Isso é bíblico. Tem muitos livros que fazem sucesso, que vêm demais, que até dizem que é a lei da atração, mas não é a lei da atração. Isso tudo está na Bíblia. É a lei da semeadura. Tudo que nós plantamos, nós colhemos. E durante muitos anos, mais de 18 anos fazendo a obra de Deus, eu me privei de investir na minha vida, profissionalmente falando. O ministério onde eu estava, né, era integralmente, né, só via para aquilo, não podia, não podia, mas não tinha como ministrar uma profissão, trabalhar para fora. Então eu vinha integralmente fazendo a obra de Deus como pastor. E por causa disso, eu tive que me privar da minha profissão. E foi uma das grandes dificuldades, porque assim que nós voltamos do Mato Grosso do Sul, eu me desliguei do ministério que eu estava, falei, vou voltar para São Paulo. Eu me desliguei do ministério, mas não de Deus. Falei, não, procurei outro ministério, porque falei, não, eu vou. E voltei. Mas eu até conheci muitos. Tem colegas meus que falam, mas puxa vida, você só fez isso a vida toda. A vida toda você só pastoreou, você não tem profissão, você não tem. Não, Deus é comigo. O recomeço. O recomeço é sempre difícil, né? Começar é difícil, mas recomeço também não é nada fácil. Eu me lembro que, enfim, passei muitas lutas, muitas dificuldades, mas sempre aquele pensamento, como você falou, podemos aquilo que nos fortalece, né? Eu sou mais que vencedor. Então, não é ficar murmurando, reclamando que a gente vai alcançar as coisas, né? É verdade. E foi o que eu fiz, né? Fui pra luta, batalhei, vendendo pastel na feira, vendendo sapato na loja de calçado. Eu sei que, né, resumindo, hoje estou na Renascer. Eu posso dizer que a Renascer realmente, como o próprio nome diz, é um renascer. Porque eu posso dizer que na Renascer foi a princípio, um novo. Hoje, nós estamos em 2024. É uma nova. Eu vivo o que eu nunca imaginei viver. Hoje, eu não dependo de um ministério. Hoje, né, eu sou corretor de imóveis. Hoje, eu trabalho numa empresa que é a Sala Online. Até você que é física da Sala Online, da Evintex, manda um abraço para todos lá. Hoje, o meu supervisor, ele é pastor da Renascer. Olha só. E eu posso dizer que eu vivo um novo tempo, porque não vou falar que sou velho, mas me privei durante muito tempo na minha vida profissional. Sim. Então, falei, como é que eu vou, na minha mente, como é que eu vou conseguir trabalhar? Como é que eu vou conseguir uma carteira registrada? Sustentar a sua família, né? Ser sacerdote. E graças a Deus, né, aquilo que parecia, eu falei, mas Deus fez tantas coisas maiores e melhores, porque isso para Deus não é nada.
E graças a Deus hoje eu trabalho, sou CLT, mas também sou corretor de imóveis e Deus tem abençoado, né? Nós temos o meu projeto, os sonhos, né, que a gente tem um Uhum. sonho de ter casa, de ter carro, tem muitos projetos, tem muitos sonhos. E esses sonhos eu sei que eu vou conquistar tudo continuando na presença de Deus. É verdade, amigo. É verdade. Eu queria, Jair, pedir para que você, nesse momento, você olhasse para essa câmera aqui, essa do lado. Se você puder até levar um pouquinho seu microfone para frente, pode ficar à vontade. Deixe uma mensagem, você que foi um cara que superou esses momentos difíceis, né? E você até relembrando um pouquinho ali dos momentos de angústias e também das pessoas que, de certa forma, te afrontaram, né? Algumas inconscientemente, mas que você se conectasse com essas pessoas que estão passando por esse momento que você já passou. Se você pudesse deixar uma mensagem para eles, eu queria que você falasse agora com Tudo eles. bem. A mensagem que eu deixo é justamente essa. Talvez hoje você esteja chorando porque perdeu um familiar, chorando porque perdeu o emprego, chorando porque saiba que aquilo que parece ser o ponto final é reticências. Vai continuar. E vai continuar mediante a escolha que você fizer. Se você optar em ouvir a voz de Deus, eu tenho certeza que você vai vencer. Mas como? Quem faz milagre é Deus, né? Nós não sabemos. Quem faz milagre é Deus. O que eu vivo hoje, eu não imaginei. Para mim, a princípio, pensei que minha vida tinha acabado. Eu imaginei que havia sido colocado um ponto final na minha história. Mas como eu narrei, não era um ponto final. Era reticência, porque Deus, a história continuava. E eu permiti que Deus viesse escrever uma nova história. E é o que eu vivo hoje. Para você, Deus tem hoje para você uma nova história. Não dê ouvido até mesmo vozes de pessoas que você ama, porque Satanás ele é astuto. Ele não vai te atingir com pessoas que você não conhece. Você vai ser atingido por pessoas que você conhece. Talvez um irmão, talvez uma mãe, talvez um pai, mas dê ouvido à voz de Deus. Dê ouvido à voz de Deus, eu tenho a certeza que você vai vencer. Satanás está falando para você, se mata, tira a sua vida. Não, faça isso não. Dê ouvido à voz de Deus e você vai vencer. Assim como eu estou hoje contando meus testemunhos, você vai contar também. Você vai contar também e falar, puxa vida, bem que o Jair falou que Deus iria mudar a minha história. Mas como que Deus vai fazer? Eu não sei. Quem faz milagre é Ele. Basta, a nossa função como filho é simplesmente crer. Então creia que Deus tem o melhor para você. Aleluia, glória a Deus, amigo. É isso aí. Que mensagem poderosa. Nada como falar com alguém que tem autoridade, né? Para falar. Amém. É o que você acabou de mencionar aqui, né? As afrontas, mas a gente, quando está firmado na palavra. Por isso que às vezes eu até coloco assim, Jair, tem gente que vive na igreja um grande período, mas ela se ocupa ao invés de servir, né? Às vezes a pessoa fala assim, não, mas eu estou na igreja, eu estou fazendo isso, está fazendo aquilo, mas está fazendo tanta coisa dentro da própria igreja que tá perdendo a oportunidade de crescer nas escrituras, né? Tá alimentando muita alma servindo, mas não está alimentando o espírito se conectando com Deus, Ela né? se sujeita a obedecer a homens, mas não se sujeita a obedecer a Deus. Exatamente. E aí, quando passa por uma situação de afronta como você passou, você só conseguiu permanecer firme porque você estava alimentado da palavra, né? Se não fosse a palavra, Se isso acontece com quem está somente na igreja, mas não está aprofundado na palavra, não cria raiz, quando bate esse vento forte aí, amigo, o cara não aguenta, mas né? E foi o que te sustentou e que realmente te dá força até hoje. E pra gente, assim, é um prazer aqui do podcast Eu Sou Milagre ter a sua participação aqui, porque é uma amém. história incrível, que é muito parecida com uma que nós fizemos há uns 4, 5 episódios atrás, que é da Bruna, né, que é lá de Barbacena, veio lá de Minas Gerais para gravar com a gente, e é uma história muito parecida com a sua. Até peço que você
que está assistindo e está se conectando hoje aqui com a gente pela primeira vez, explore um pouquinho mais a nossa página aqui no nosso canal. Lá embaixo tem as playlists separadas ali por tipo de testemunho e você certamente vai encontrar a resposta de Deus para aquele problema que você está vivendo hoje. Jair, eu queria aproveitar que você já se familiarizou aqui com a câmera. Amigo, eu sei que é difícil, né? Mas se você pudesse resumir tudo que você passou em 1 minuto, como seria? Olhando para essa câmera aqui. Olhando para essa câmera, Pode levar o microfone. resumidamente, posso dizer que eu sou um milagre e que aquilo que eu passei, a princípio imaginei que fosse o fim, mas não era o fim, porque Deus, confiando nele, ouvindo a voz dele, Deus me permitiu ter uma nova história, uma história ainda mais bonita do que a primeira. E eu sou um milagre. E tem muitas pessoas que elas, né, ficam se perguntando: eu sou crente, eu sou cristão, eu não vou ter problemas? Não, claro que vai ter. Crente fica resfriado, crente fica doente, crente fica desempregado. Nós enfrentamos todos os problemas. Quando chove, chove para todo mundo. Quando faz frio, então nós temos que entender que não existe super-homem, mulher maravilha. Existem filhos que confiam ou não em Deus, que é o nosso Pai. Você deve confiar nesse Pai, certamente vai ser bem sucedido. Deus aí, se a tua história ela não aconteceu como você imaginava, Deus tem uma história ainda melhor para você. Amém, amém, meu amigo. Estou muito feliz, repito aqui, infelizmente Dona Elaine não pôde estar com a gente hoje, né? Que eu tenho certeza, mas ela tá bem. Deixou um super beijo para você que está nos assistindo. E eu quero mandar um grande abraço lá para o pessoal da Igreja Renascer lá de Itapevi, que é onde você congrega hoje. E como a gente está pertinho, né? Que a gente está aqui gravando aqui em Alphaville, qualquer dia a gente dá um pulinho lá, né? Com certeza. Meu pastor vai liberar para dar um pulinho lá. Eu vou dar um pulinho aqui também. É isso aí. E você quer agradecer alguém, amigo, que foi importante nesse processo para você? O momento é agora. O momento é agora. Quero, olhando para a câmera, quero agradecer a mulher que me concedeu o prazer de conhecer minha esposa, a obreira Teca, e as pessoas que Deus tem colocado diante de mim, que é o meu supervisor, o pastor Elian, né? Pessoas que Deus preparou para nos abençoar, para nos abrir portas. E, enfim, tem muitas e muitas pessoas, que eu não vou falar o nome de todas, porque senão eu vou acabar, mas você não falou de mim, mas não quero, todos vocês que têm orado por mim, e os que não têm orado também, na verdade eu agradeço até os inimigos, porque se não fossem eles, se não fossem os inimigos, né, hoje nós iríamos nos acomodar. Então até você que me bateu, até você que me oprimiu, eu agradeço, porque eu tô aqui e é por causa de você. É isso aí. Lembrando que esse episódio foi gravado aqui na Tizan, o melhor lugar em Alphaville. Você que tem um sonho de ter o seu podcast, você que precisa de alguém para que gerencie a sua rede social, você que está pensando em criar um canal, criar conteúdo, entre em contato com o pessoal da Tizan. Se você é empresário, quer investir aí a sua marca, quer divulgar a sua marca em qualquer um dos programas produzidos pela Tizan, também é possível. Então, mande aí uma mensagem aí no direct, tanto a gente aqui do podcast Eu Sou Milagre ou diretamente no da Tizan. E também te dizer que se você tem uma história de superação e você quer compartilhar com a gente, mande uma mensagem no direct, a gente vai falar com você. E também temos agora um grupo no WhatsApp onde você recebe conteúdos exclusivos, inclusive hoje, durante aqui esse episódio, né, a Sofia, minha social media, já está abastecendo aí o pessoal aí dentro do grupo. E o link desse grupo também está aqui na descrição. Entre lá que você vai interagir com a gente. Fala, Jair. A minha bispa, a Bispa Nath, se não der um abraço para ela, a Bispa Nath, todo o povo da Renascer Itapevi, um abraço. Amém. A Bispa Sônia falou que ia vir aqui, hein? Ó, Bispa, eu tô te esperando, hein? Tá Vamos bom? aguardar. Gente, espero que você tenha gostado desse conteúdo e volte mais vezes aqui. Você é muito bem-vindo. A resposta de tudo que você tem orado está nos nossos episódios. Maratone aí, pega o final de semana, assista todos o máximo possível
e eu te espero na próxima semana.